Todo mundo bonitinho aqui na aula de geografia agora, tá? Beleza, belezinha. Que é isso, Maicon? Mas tá doido para dar um beijo na gente, ó. Vamos lá. Então, agora na aula de geografia, a gente vai estar falando sobre as regiões brasileiras, tá certo? Regiões brasileiras. Deixa eu pegar aqui bem rapidinho, porque aula passada nós começamos a falar aí sobre administração do município, município dos estados. Nós começamos a falar sobre a divisão política do Brasil. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre as regiões brasileiras, certo? Nós vimos que o Brasil, lá no início, ele foi dividido ali em capitanias, agora ele está sendo dividido em regiões. E cada região dessa, aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela, vocês vão estar aprendendo um pouquinho aí, porque dividido em regiões. É dividido em regiões, gente, para melhor administrar, para ter uma melhor administração. Então, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele vai fazer suas pesquisas, então eles precisam de, por exemplo, eu quero saber do total de doentes na região norte. Então, fica mais fácil distinguir quais são os estados da região norte. Imagine, gente, onde é a região norte? Ela termina aonde? Onde é que ela começa? Quem são? Então, fica mais fácil saber distinguir por regiões. Então, nós temos a região Nordeste, que nós temos aí 9 estados. Então, vem aí uma pesquisa para a região Nordeste, então ele vai pesquisar somente em 9 estados. Nem vai pesquisar em mais, nem vai pesquisar em menos. Então, na região Nordeste tem tantos habitantes, na região Nordeste tem tantas crianças, tem tantos meninos, tantas meninas. Não fica mais fácil para poder estar fazendo pesquisas, para poder estar mandando aí os recursos. Na região Nordeste está precisando mais de remédio, está precisando mais de saúde, está precisando mais de educação, está precisando mais de livros do que a região Sudeste. Então, vem uma quantidade maior. Então, é preciso que haja essa divisão para que possa aí os governantes saber quanto é que vai destinar para cada estado. Imagina aí, nós temos cinco regiões, e dessas 5 regiões, todas receberem por igual o mesmo valor aí, mesma quantia em dinheiro. Então, uma ia sair prejudicada, porque, por exemplo, o Nordeste, ela tem mais estados, a região Sul só tem 3, é menor. Então, o dinheiro para a região Sul ia ser muito dinheiro, né? Para a quantidade de estados e pessoas que tem lá em relação ao Nordeste, que é bem maior. E aí, imagina esse desmantelo que mandei tudo igual para todo mundo. Não, tem que ser de acordo com a quantidade da população. Para isso, é preciso que haja aí essa divisão, haja essa contagem, haja essa conta toda aí. E, falando em regiões brasileiras, gente, o que são regiões brasileiras? Elas correspondem à divisão do território brasileiro, né? Com base em critérios como aspectos naturais, sociais, culturais, econômicos. E o órgão responsável por essa regionalização, como eu já falei para vocês, é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele vai estar dividindo o Brasil, aí o nosso país, em 5 regiões, que são as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E cada uma dessa região, ela vai ter a sua característica, vai ter sua cultura, certo? E vamos lá. As regiões brasileiras, elas representam o agrupamento de estados, das unidades federativas com características semelhantes. Tá bom? Vamos ver mais aqui adiante. Então, nós temos aqui, a região norte. A região norte, ela abrange aí 7 estados,
45% do território brasileiro é a região norte. Lá na região norte, nós temos o estado do Acre, com sua capital Rio Branco. Nós temos o Amapá, com sua capital Macapá. Nós temos a Amazonas, com a sua capital Manaus. Pará, com a capital Belém. Estado Rondônia, com a capital Porto Velho. O estado Roraima, com a capital Boa Vista. E nós temos o mais novo, aí nós temos o caçulinha, que é o Tocantins, que tem como a capital Palmas, mas não é Palmas assim não, tá, gente? Então, Tocantins é o estado mais novo aí, brasileiro, e ele está localizado na região norte. Já a região nordeste, ela abrange aí 9 estados, e ela tem quase 18% do território brasileiro. Então, nós temos o estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Está aqui, ó, localizado no litoral brasileiro. Todos os estados aqui, ó, do Nordeste estão aí pegando o litoral brasileiro. Na região Centro-Oeste, ela tem 3 estados, não é banhado por nenhum mar, nenhum oceano, nenhuma praia, nada aí, tá, gente? A região Centro-Oeste. E ela corresponde a 19% do território brasileiro. E nós temos aí Goiás, com a capital Goiânia, e em Goiás está localizado o Distrito Federal, com a capital brasileira, Brasília. Temos Mato Grosso com Cuiabá e Mato Grosso do Sul com o Campo Grande. Então, a região Centro-Oeste, ela ocupa aí 19% do território brasileiro. Em seguida, nós temos aqui, ó, a tão falada, famosa região Sudeste. Região Sudeste que abrange aí 4 estados e corresponde aproximadamente a 1/10 do território brasileiro, tá? Então, nós temos o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que foram aí capitais do Brasil. E, por fim, nós temos aqui a região Sul, que ela abrange somente 3 estados e apresenta mais diferença entre as demais regiões do país. Então, nós temos aí o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região Sul, gente, teve um tempo que ela quis se desligar do Brasil, queria ser, essa região sul, aí esses 3 estados, eles queriam ser um país independente do Brasil. Mas não deu muito certo, não, que eles voltaram atrás e voltaram aí atrás e desistiram de se romper aí com o Brasil. E as regiões geoeconômicas? Nós vimos aqui que nós temos 5 regiões, Norte e Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas agora nós vamos estar falando em outra divisão. Dessas 5 divisões, elas ainda são divididas em 3, que são as regiões geoeconômicas, chamadas assim. E além dessa divisão, desses 5 estados, outra proposta de regionalização tem como critérios aspectos naturais, e principalmente socioeconômicas, que são chamadas de geoeconômicas, que são elas, a da Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, tá? Essa divisão ela vai estabelecer as regiões geoeconômicas, a Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. A região geoeconômica Amazônia é a maior das 3, e ela compreende a todos os estados do Norte, com exceção do extremo sul do Tocantins, o oeste do Maranhão e praticamente todo o Mato Grosso. Então, ó, quase todo o Mato Grosso, pega uma parte aqui do Tocantins e do Maranhão. Na Centro-Sul, ela vai abranger aí o Sul e Sudeste, com exceção do Norte de Minas Gerais, tá vendo que a Norte de Minas Gerais, ela vai fazer parte aí da região geoeconômica do Nordeste.
que é uma área com aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados e é a segunda do país em população. Ó, muita gente, muita gente, muita gente. Vai incluir aí todo o Nordeste da divisão oficial, com exceção aí do estado do Maranhão, que só tem um pouquinho, e aqui o norte de Minas Gerais, onde se localiza o Vale do Jequitinhonha. Mas nada disso era assim, né? Nós vimos que na divisão política brasileira, ela não começou assim com essa divisão, ela começou com capitanias hereditárias, depois elas foram evoluindo e foram passando aí com o tempo. Quando estavam aqui os portugueses, vocês lembram que a região e o Brasil, ele era assim, ó, dividido, onde uma era para os portugueses e a outra parte era para os espanhóis. Com o passar do tempo, o Brasil ficou todo juntinho aqui, um território só, de um único país, que foi Portugal. E em 1940, a República dos Estados Unidos do Brasil, era assim que era chamado o nosso Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil. Então, as regiões eram Norte, Nordeste, Este, Centro e Sul. Eram 5, mas com o Centro-Oeste e o Sudeste era diferente, era a divisão diferente. A Bahia, ela fazia parte aí já de outra região, fazia parte da Este. Com o passar do tempo, teve outra divisão política. Então, a República Federativa e a República dos Estados Unidos do Brasil, em 1960, ela já mudou um pouquinho esse cenário. Então, tem o Norte, com as terras de Rondônia, o Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. O Sul, ele tinha 4 estados. Hoje, nós sabemos que só são 3. E a Bahia, gente, a Bahia, ela fazia parte aqui da região leste. Já hoje em dia, nós temos o Nordeste, o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, isso foi mudando gradativamente com o tempo, não foi de uma hora para outra. Não são mudanças que são feitas de uma hora para outra. São mudanças que vão acontecer no decorrer dos anos. Ó, esse aqui de 1940. A próxima foi em 1960. Então, veja aí que passaram 20 anos para que houvesse aí uma mudança nessa regionalização aí. E, pegando aqui o livro de vocês, vamos lá. Nós temos aqui no capítulo 3, o Brasil e suas regiões, na página 214, onde vocês têm a leitura aqui dizendo o que é a região. O IBGE dividiu em 5 regiões o Brasil, então ele está explicando tudo isso que eu falei aqui para vocês agora nesses slides, ele está explicando aqui, tá bom? Está aí nessa leitura. Então, vai Brasil, grandes regiões. Nós temos aí esse mapa, as grandes regiões do Brasil, está explicando aí quais são as grandes regiões. A região norte, ela ocupa quase a metade do território brasileiro. Já a região nordeste, ela apresenta grande parte de sua paisagem marcada por um clima quente e seco. A região centro-oeste, ela é menos populosa no Brasil. A Sudeste, ela apresenta a economia mais desenvolvida e a região Sul, em extensão territorial, ela é a menor. Nós temos aqui uma outra regionalização das regiões geoeconômicas, onde nós vemos que temos aqui a da Amazônia, do Nordeste e a do Centro-Sul. As regiões geoeconômicas, que além da divisão
proposta pelo IBGE e das 5 regiões, existe outra maneira de dividir o Brasil, com base nas principais atividades econômicas. E temos aqui as divisões regionais do Brasil, que a gente viu agora com vocês. A divisão aí em 1940, a divisão de 1960 e a divisão atual.